Thomas Hobbes certa vez disse: o homem é o lobo do seu próprio homem. Russell disse que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Será que realmente isso é aplicado ao senhor Walter White? Professor de química extremamente confiante das suas habilidades e intelecto. Alguém que entendia sobre a composição química que formavam os seres vivos, sobre a estrutura molecular e sobre a matéria. Pois se existe algo que o senhor Walter se orgulhava, era do seu intelecto. O cheiro dessa refeição na hora me leva de volta à infância. Como é possível? Basicamente, tudo acontece no hipocampo. Conexões neurais são formadas. Os sentidos fazem os neurônios enviarem sinais que voltam direto para a mesma parte do cérebro em que estavam, onde a memória é guardada. Hoje, pessoal, faremos uma análise de um personagem de Breaking Bad, protagonista Walter White, uma das séries mais bem avaliadas de todos os tempos. Faremos a análise do personagem, e para quem não conhece a série, essa é a história de um homem bom que se tornou mal. E se você começou Breaking Bad e não terminou porque não gostou, aconselho reassistir, porque não tem como não gostar dessa série. E convido você para ficar até o final do vídeo, prestar atenção em cada detalhe dessa transformação desse personagem, e se na minha análise eu deixei algo passar, comenta aqui o que você achou e analisou do personagem, qual foi o real motivo da sua transformação, do nosso querido Walter White, o nosso WW preferido. Para WW, minha estrela, meu silêncio perfeito. WW. Quem será que é, hein? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White? O primeiro episódio da série, o piloto, o primeiro capítulo de qualquer série, nos apresenta o Walter White, professor de química extremamente talentoso. Tinha uma esposa que estava grávida, a Skyler, e um filho que era deficiente. Nas horas vagas, o Walter também trabalhava em um lava-jato para poder pagar a fisioterapia do filho. E a primeira coisa que já fica evidente pra gente, já no primeiro capítulo da série, é que o Walter aparentava ser alguém pacato, distante, que não tinha mais vontade de viver, que não tinha coragem para fazer o que queria e impor a sua vontade. Na linguagem popular, o Walter era um banana. Até mesmo Hank, seu cunhado policial da narcóticos, chama ele em um momento para acompanhá-lo em uma investigação policial, para dar uma balançada e um aumento de adrenalina naquela sua vida sem graça. Então é descoberto que o Walter tem um câncer de pulmão, que certamente morrerá em menos de 2 anos. É aí então que nós, o público, começamos a nos apegar, torcer para que o Walter melhore. Ao descobrir que estava com câncer, Walter começa a refletir sobre a sua vida, que ele não havia deixado nenhum recurso financeiro para sua família, e a única lembrança que terão dele é dele definhando com câncer. Após descobrir que estava com câncer, Walter ele começa a extrapolar, a viver intensamente, começa a impor, sobrepor a sua vontade, algo que nem mesmo sequer a sua família conhecia, e ele começa a colocar para fora aquilo que ele havia suprimido durante muitos anos. Logo após ele descobrir que estava com câncer, ele vai com o filho dele, e uns garotos que estavam ali começam a zombar dele. Walter ele dá a volta na loja e agride fisicamente aqueles garotos. Percebe-se então a cara de espantada de Skyler após ver essa atitude incomum de Walter. Walter então ele reencontra um ex-aluno problemático chamado Jesse Pinkman. Então ele o convida para fabricarem cristal, produzirem metanfetamina, para que Jesse vendesse pelas ruas de Albuquerque. Walter então ele começa a fazer cálculos matemáticos para saber quanto iria deixar para sua família, para que eles pudessem viver bem após a sua morte, gastos com hospitais, faculdade e aquilo que eles precisariam no dia a dia. E ele chega à conclusão que teria que fazer em dinheiro em torno de 700 a 800 mil dólares. Com essa quantia, sua família viveria bem e feliz após a sua morte. Tudo isso que Walter fazia, por mais que fosse de forma ilegal, aparentava ser algo nobre. Ele queria prover para sua família, ele queria deixar o sustento, boas condições para sua família. Mas é começado a nos revelar que o Walter tem um ego extremamente gigante, junto de um orgulho colossal. Então é nos mostrado
contado que o Walter ele já foi fundador de uma empresa junto com a sua ex-namorada e um amigo. E ele vendeu a sua parte naquela empresa, dito por ele mesmo que o valor era uma mixaria. Seus antigos sócios, após utilizar as suas ideias, aquela empresa então começa a valer milhões de dólares. E esse seria um dos maiores arrependimentos da vida de Walter, porque simplesmente ele mesmo não acreditou o suficiente na sua própria pesquisa. E sabendo que os outros faturaram milhões de dólares em cima do seu conhecimento, e que ele perdeu uma fortuna, e o pior, não teria nenhum reconhecimento e não seria lembrado. Com câncer e sem condições nenhumas para bancar o seu tratamento, Skyler aconselha que ele peça uma ajuda monetária financeira a Gretchen e Elliot, a sua antiga namorada e seu antigo amigo, sócios da empresa que eles haviam fundado. Walter e Skyler então vão para um evento onde está acontecendo, onde estão eles dois, e ao chegar lá, vários milionários, bilionários, é meio que por aqui que entendemos então que o Walter ele tem meio que uma ferida narcísica, pois ele havia se incomodado dizer àqueles bilionários que hoje ele era apenas um professor. Ferida narcísica é algo bem profundo, mas para resumir para vocês de uma forma assim, é se incomodar pela forma como os outros veem ou que pensam de você. E acarretado dessa ferida narcísica vem um grande orgulho, onde o Walter não aceita condições financeiras dos seus antigos amigos e agora começa uma onda de mentiras e até dizer para Skyler que aceitou. E naquele momento ele decide agora que faria o seu tratamento e deixaria dinheiro para sua família com o dinheiro da metanfetamina. Com esse orgulho absurdo e essa ferida narcísica, entendemos então que o que tinha deixado o Walter extremamente triste no início da série é um estado de culpa de alguém que poderia ter sido mais. O Walter ele estava numa depressão porque com todo o seu talento, com todo o seu intelecto, ele não teve audácia, ambição e determinação para correr atrás dos seus sonhos. Ele então escolhe o caminho simples, se torna um professor de química, caminho menos audacioso, com menos riscos do que abrir uma empresa e ela quebrar. Mas com isso o Walter colhe aquilo que aquela frase diz: ou você paga o preço da disciplina e corre atrás do seu sonho, ou você colherá o amargo arrependimento. Walter poderia ter sido um dos maiores empresários e revolucionários da indústria química mundial, mas por uma sequência de decisões erradas, ele acabou tendo uma vida extremamente frustrante. Uma entrevista do ator Bryan Cranston, o ator que interpretou o Walter White, ele diz que o Walter passou por diversas transformações em cada temporada. A primeira temporada de Breaking Bad praticamente se resume em decisão. Tomadas de decisões que levariam a vida de Walter para frente. Teria que decidir como e quando diria o câncer à sua família, se ele aceitaria ou não a ajuda dos seus amigos milionários, se realmente ele cometeria o seu primeiro homicídio, realmente trabalharia com o Jesse, que era um jovem instável e viciado, que poderia expô-lo a qualquer momento, se ele realmente continuaria com a sua produção de metanfetamina, se ele vingaria o seu parceiro, assim arrumando inimigos na área do tráfico e colocando ainda mais a sua vida em jogo e afundando ainda mais nesse abismo sem fim. Também criando seu alter ego Heisenberg, senhor da droga, alguém que estava controlando o território das drogas nos Estados Unidos. Além disso, a sua droga se tornou tão popular que já começa a ser conhecida pelo México, pelos quartéis de lá. Pela primeira vez o Walter se sentiu bem especial em alguma coisa, se sentiu melhor, pois todos tentavam bater a pureza da sua metanfetamina e ninguém conseguia. Sua persona, seu alter ego, Walter era totalmente diferente de como ele era no início da série. Enquanto ele era pacato, medroso, mostrava que estava insatisfeito e distante frequentemente com algo, Heisenberg era agressivo, audacioso, agressivo, intolerante. Segundo o ator Bryan, a segunda temporada de Breaking Bad se resume ao ponto em que o Walter ele vai começar a mentir, se tornar um grande manipulador, também tomará decisões que irão afastar ele da sua família. Já no primeiro episódio, quando o Walter vem vindo, ele para no supermercado e tira suas roupas e fica nu e finge que isso foi por causa do câncer. Eu acredito que quando o Walter ele fala sobre o seu estado de saúde para o médico, ele se sente enojado, porque todos estavam preocupados com o estado de saúde de Walter. Simplesmente ele explica aquilo e o médico pensa então que a família daquele homem estava sofrendo e simplesmente ele fazendo aquela velha dissimulação. Walter então ele estava colocando tudo pra fora, chegando ao ponto de quando ele vai conversar com Gretchen sobre o que ele estava mentindo para Skyler, dizendo que ela e Elliot
estavam financiando o seu tratamento. Ela disse que não o reconhecia mais. Walter, ele estava dissimulando e mentindo tanto que ele acaba afastando a sua família, a Skyler. Começa a não suportar mais a quantidade absurda de mentiras de Walter. Quando eles começam a armar um plano junto com Saul Goodman para fingir que Heisenberg finalmente havia sido capturado. Após o seu plano ter falhado, Walter, ele para o carro na frente do Hank, fingindo que havia parado para conversar com ele, totalmente dissimulando a situação para distraí-lo. Percebemos então que Walter se tornou o senhor do caos. Em situações que muitas pessoas ficariam nervosas e tomariam a decisão errada, Walter pensa friamente e sempre consegue se safar. Na segunda temporada, além de ele se tornar um dissimulador e mudar totalmente, ele também toma decisões que afastam da sua família, como mentir frequentemente para Skyler, dando a entender que ele tinha um caso, pois ninguém acreditaria que o Walter, já naquela idade avançada e com um câncer, entraria por um caminho errado. Ele e Jesse vão produzir uma grande quantidade de metanfetamina e ele teria que passar um período grande longe, pois a metilamina estava perdendo seu potencial químico. Essa temporada também ele acaba perdendo o nascimento da sua filha e toma várias decisões erradas que acaba distanciando ele do que, segundo ele, na primeira temporada era o que mais importava para ele, a sua família. Após o Walter produzir uma quantidade absurda de metanfetamina, somente ele e o Jesse, percebe-se que ele já havia chegado bem próximo do valor que ele buscava no início, $700 mil. Mas mesmo assim a ambição de Walter continuava. Então já podíamos perceber que realmente, por mais que o Walter mentisse para si mesmo, dizendo que tudo que ele fez foi por aquela família, na realidade não era. O que te motiva, Walter? O que te faz sentir vivo? E a resposta para isso é bem simples: o desejo de ser o mais forte, de ser o mais reconhecido do tráfico, por ter um produto tão bom e puro, algo nunca visto antes por outras pessoas. Que realmente motivava o Walter era saber que diversas pessoas importantes dependiam dele, que agora o mundo girava ao seu redor. Como o próprio Mike disse, o Walter é uma bomba relógio e a qualquer momento ele explodirá em busca do caos. Terceira temporada, o Walter já era totalmente Heisenberg, seu alter ego. Walter, ele se torna um homem frio, extremamente pensativo e com um olhar profundo. Ele está determinado a lutar pela sua família, mas também não sofre muito com a separação dela. E ao conhecer Gus Fring, alguém completamente analítico sobre as pessoas, em nenhum momento aceitando que o Walter se envolvesse com alguém tão instável como Jesse, com um olhar profundo, ético, elegante e extremamente discreto, cínico e manipulador e frio, assim como o Walter havia se tornado. Mas havia uma diferença: o Walter se achava mais esperto. Como o próprio Jesse disse na última temporada, aquele canalha é esperto o suficiente para não deixar nenhum rastro. Walter, por ser parecido com o Gus, ele meio que já fez o Gus de refém, oferecendo para ele a melhor metanfetamina do mercado. E que um homem como Gus Fring jamais queria um produto inferior ao melhor. Assim, Gus não podendo matar ele de imediatamente, pois assim acabaria com a produção da droga. E agora na terceira temporada, Walter White e Gus Fring era extremamente semelhante a Death Note. Kira contra Ellie, Walter contra Gus, em um jogo de xadrez que seria decidido entre os mínimos detalhes. Aquele que cedesse um pouco às suas emoções ou tivesse algum pensamento errado, perderia o jogo e tomaria um checkmate. Essa batalha entre os dois que iria até a quarta temporada, Gus Fring era o rei do jogo. Ele foi a situação mais difícil que o Walter teve que lidar durante as temporadas. Derrubar o rei não seria nada fácil, pois além de Gus ser estritamente parecido com o Walter, Gus podia simplesmente sequestrar toda a família de Walter e matar todos eles. Dominado por um sentimento de sobrevivência, Walter mata o químico do Gus. Por algum momento ele chega a achar que perdeu a batalha, que Gus era o inimigo que ele não podia derrotar. Ele, quando vai pegar seu dinheiro, Skyler havia dado para o Ted, ele meio que entra em um estado de loucura momentânea, achando que já havia perdido aquele jogo de xadrez. Mas na realidade quem perde é Gus. Deixado se levar por um sentimento de vingança, Walter viu ali então um ponto fraco e a sua última tentativa de tentar vencer o jogo. Gus, movido pela sua vaidade e o sentimento de vingança, decide que o velho Salamanca devia morrer com as suas próprias mãos, mas isso seria a sua ruína. Walter, ele vence o jogo, ele dá o checkmate. Após matar um homem e explodir um asilo e colocar a vida de outras pessoas em risco, Walter, ele não derrama uma lágrima, ele não demonstra arrependimento. Ele havia se tornado um homem mau, ele já não temia mais o perigo.
Ele era o próprio perigo. E após matar o rei, o Walter então senta no trono vazio. O Walter, ele não vê mais ninguém à sua frente. Ele derrotou aquele que ninguém conseguiu derrotar. E como o Mike disse, o Walter, você não se conformou em trabalhar para o cara e ser um milionário. Porque você matou o cara que demorou anos para construir o Império de Cristal. Esse cara também demorou anos para construir essa rede de comercialização. E você poderia muito bem trabalhar para ele e ser um milionário feliz. Mas não, você tinha que ser o cara. Você tinha que ser o bichão. Você tinha que ser o que dava as ordens. E aqui temos a corrupção total de Walter. A sua sede obsessiva com o poder o levou à ruína. Como o próprio Ragnar disse, o poder atrai o pior e corrompe os melhores. Até no último episódio da última temporada, o Felina, considerado o episódio mais bem avaliado de uma série, onde o Walter ele reconhece e para de mentir para si mesmo. Finalmente o Walter ele para de mentir para si mesmo e admite para Skyler: por mim, eu fiz porque eu me sentia bem. Eu fiz porque eu me sentia vivo. E a conclusão de tudo isso, Walter, é que o tempo não volta. E você perdeu a sua família, perdeu a sua vida. Fala galera, fizemos essa análise aqui sobre o Walter White, eu espero que todos vocês tenham gostado. Foi uma análise pessoal sobre a evolução do personagem. Se você gostou desse vídeo, o que você achou dele, deixa sua sugestão de vídeo aqui embaixo. E até o próximo vídeo, valeu!